Olá, querida e querida cliente, esse é o Ativo Macro Review, nosso encontro mensal para falarmos dos principais dados macroeconômicos e seus impactos em nossos portfólios. No cenário internacional, seguimos numa trajetória de crescimento econômico, um crescimento que não demonstra ali impactos relevantes em inflação, né? A inflação segue comportada, mercado de trabalho comportado. O que tivemos recentemente foi uma euforia por conta da eleição, né? Por conta do resultado da eleição do presidente Donald Trump. Tivemos ali desde setembro, né, a curva de juros de longo prazo, representada pela Treasury de 10 anos, subindo ali 50, 60 pontos, essa é ali de uma taxa de 3,7, 3,8, agora uma taxa de 4,30. Então a gente enxerga essa euforia no mercado norte-americano justamente por conta de uma possibilidade de uma política mais inflacionária do lado real da economia, né? Então, muito provavelmente, né, todos os aspectos defendidos pelo novo presidente, tanto quanto a questão aí de deportar, né, imigrantes locais que acabam gerando ali uma mão de obra mais barata, mais em conta, né? Até também medidas mais de crescimento econômico, crescimento do PIB sem aumentar efetivamente, sem tempo efetivamente para aumentar a capacidade instalada. Então o mercado precificou essa questão mais inflacionária, a gente vê um juro de longo prazo mais elevado, enquanto o juro de curto prazo, o juro à vista, ele vem caindo. Então, a trajetória de queda de juros na economia americana ainda é uma trajetória que, né, está ocorrendo, mas a gente vê ali que não é uma taxa terminal de juros tão baixa quanto vislumbrávamos anteriormente. Então, apenas entrando um pouquinho mais nos detalhes. Aqui a gente enxerga na taxa de inflação no mercado americano, então vem caindo, a taxa de inflação vem entrando numa trajetória de queda em 2,4%, era algo esperado pelo mercado para que a gente tivesse ali, né, um afrouxamento da política monetária. Temos uma taxa de desemprego comportada em 4,10%, então dado de setembro, dado de outubro, veio uma taxa bem semelhante de 4,10%, então existe um crescimento na economia americana com inflação caindo e desemprego estabilizado, né? A gente está olhando aqui o PIB, é uma taxa de 2,8% no terceiro trimestre, e aqui a curva de juros, conforme eu comentei. Então essa curva de juros, na linha mais escura, ela mostra em relação ao mês passado, ela mostra ali, né, um crescimento no longo prazo dessa curva de juros, uma taxa terminal ali de 4,5%, assim um pouquinho acima de 4,5%, 4,6%. O que significa isso, né? Sendo o Fed Fund, a taxa americana, a taxa livre de risco do mundo, né? Todo ponto de partida de precificação de ativos acaba surgindo do Fed Fund, e aí os países vão incrementando o risco, e esse incremento de risco faz com que a gente tenha taxas, preços em outros ativos, em outras economias. Então isso sugere uma taxa de juros terminal não só para os Estados Unidos mais alta, bem como também uma taxa de juros terminal elevada para as demais economias, principalmente economias emergentes, e no final, né, a economia brasileira acaba sofrendo um pouco esse impacto. Nesse gráfico conseguimos observar a Treasury de 10 anos, então é um ativo de longo prazo na economia americana. A gente enxerga aqui uma Treasury saindo de 3,60 e indo para 4,37. Ela chegou a bater quase 4,50 no momento de maior euforia. O mercado vai depois se ajustando ali após entender, né, o que vai acontecendo. Então, no momento da expectativa, a gente tem uma precificação muito elevada, uma euforia muito grande, e depois as coisas vão se normalizando. Na economia local, na economia brasileira, a gente demorou até para fazer esse macro review desse mês, aguardando ali a definição do pacote fiscal do governo, né? É um pacote fiscal que era esperado após as eleições municipais e que foi, né, sendo prorrogado. A gente está entrando aí no final da terceira semana, início da quarta semana, aguardando essas definições. Inclusive, vou deixar um link aqui de uma entrevista que eu dei para a CNN Money, e lá eu explico, né, qual que é a nossa posição a respeito desse pacote fiscal e desdobramentos que a gente pode ter na economia brasileira e as oportunidades né, que acabam aparecendo nos nossos investimentos. Então, nesse link, vou deixar um link aqui em cima, a gente consegue enxergar ali qual que é a nossa posição. É uma entrevista bem completa que a gente consegue abordar todos os pontos referentes a esse pacote fiscal. Todas as definições, inclusive definições de política monetária, câmbio aqui no Brasil, a curva de juros de longo prazo,
todas essas definições estão aguardando aí esse pacote fiscal. O pacote fiscal ele vai, né, mostrar uma trajetória, né, ideal que ele mostre uma trajetória de controle do déficit público, né? A gente vê aí, né, em 2023 a gente fechou com um percentual de dívida PIB de 74%, em 2024 o esperado é 84%, então um crescimento bem expressivo, e saiu um relatório da FMI no mês passado falando que se não houvesse um controle fiscal mais austero, teríamos ali, né, uma dívida PIB chegando perto de 97%. Então a preocupação do mercado é mais quanto a essa trajetória de longo prazo, né? O que a gente tende aí a fazer, os cortes, né, se são cortes mais estruturais, para que a gente tenha um controle da dívida PIB no longo prazo e consiga aí ter uma trajetória mais crível dessa redução de grau de endividamento. Então por aqui, a gente enxerga aqui uma inflação em 4,42%, inflação acumulada, já é previsto e esperado no relatório Focus uma taxa de inflação acima da banda, né? A meta 3%, a banda 1,5%, então daria uma 4,50% a inflação dentro da banda, já é esperada aí no relatório Focus pelo mercado, uma inflação ali perto de 4,60%, então não bateremos a meta esse ano. E a parte pior, né? As expectativas estão desancoradas para 2025 também, muito por conta do câmbio, né? Então, enquanto essa definição do pacote fiscal não tivermos uma definição mais clara, né, o dólar chegou a bater aí 5,80, a gente vai ter inflação sendo pressionada por conta desse câmbio mais elevado também. Além do câmbio, a gente tem também condições climáticas, né, secas que tivemos, que acabaram aí impactando o preço de alimentos, e energia elétrica também, tivemos aí um aumento da tarifa por conta, né, de secas também. Muito provavelmente a energia elétrica a gente vai ter até o final do ano um respiro, mas quanto à alimentação e bebidas, é provável que até o final do ano a gente tenha ali uma inflação mais elevada. Quanto ao desemprego, a gente segue numa trajetória de redução, né, da taxa de desemprego, significa que tem mais pessoas sendo empregadas, significa que a gente tem ali maior impulso econômico, né, a economia crescendo, e aí esse crescimento também vai de contra a inflação. Então a gente tem ali forças conflitantes, né? Do lado a gente tem a política monetária subindo os juros novamente, a gente está falando de uma taxa de juros terminal no final do ano de 2024 em 11,25%. Do outro lado a gente tem a política fiscal acelerando, colocando o pé no acelerador. Então a política fiscal, né, aumentar juros não será a condição necessária para conter a inflação. Então é necessário que exista ali esse controle fiscal para que as coisas entrem numa normalização. Entendemos que a taxa de juros atual é uma taxa de juros de longo prazo, principalmente, extremamente elevada, né? Uma taxa de juros insustentável, e é uma oportunidade de investimento para alocar tanto em emissões bancárias, que a gente carrega até vencimento em períodos respeitando o ciclo econômico de 2, 3 anos, como também no longo prazo pensando em marcação ao mercado. Não sabemos qual será a taxa terminal de juros aqui no Brasil, mas a gente entende que estamos aí no high, né, de taxa de juros de longo prazo. Ilustrando um pouco, né, dessa abertura dos juros de longo prazo, a gente olha muito o Tesouro IPCA 2045, o título chegou a bater IPCA mais 6,79, no intraday passou de 6,80, nos gerando essa possibilidade de um ganho real, além da inflação, de 6,79. Então é uma excelente oportunidade, né, de compra do ativo para ter nos portfólios. É um ativo que a gente tem liquidez, então embora seja um ativo para 2045, ele confere liquidez aos portfólios, e ele acaba, na verdade, nesse tempo como um todo, né, dado a segurança de crédito que ele tem, ele acaba ali, né, até ofuscando um pouco as demais oportunidades. Então é um ativo que a gente tem olhado com bastante cuidado, bastante cautela, bem de perto, montando posições para os clientes que têm ali, né, uma possibilidade de ter ali uma carteira mais moderada, para arrojada, para que a gente consiga marcar mercado no médio e longo prazo. O câmbio, né, o momento que a gente está gravando aqui, uma taxa de 5,77, né, a cotação, verifica que é um desalinhamento bem grande, né, aos modelos econômicos. A gente enxerga que uma vez corrigida essa questão, pelo menos havendo uma calma quanto ao pacote fiscal, ele tende a voltar, né, dar uma trégua em finalizar o ano ali perto de 5,50 ou patamares mais baixos, né. Enxergamos o câmbio, né, uma vez que essa condição seja estabelecida, referente ao fiscal, a gente acha que não vai ser a única, né, questão que pode haver ali alguma preocupação quanto ao governo e mercado. A gente segue acompanhando esse câmbio para montar posições lá fora, né? Então, uma vez que o pacote fiscal seja aprovado e exista uma calmaria na curva de juros de longo prazo e na cotação, a gente enxerga ali que é um momento propício para quem, né, tem interesse em montar uma posição internacional
colocar algum recurso lá fora em bolsa, sobretudo em posições que não sejam posições em tecnologia, posições que não cresceram ainda, então bancos, indústria, healthcare, a gente enxerga que são posições interessantes para a gente montar no cenário internacional. Por aqui a Bolsa Brasileira segue em patamar de correção, tivemos ali no meio do ano um rally que a gente aguardava, entretanto esse rally praticamente entregou todo o resultado do ano e a Bolsa está no 0 a 0. Temos pensado bastante nas posições brasileiras, enquanto a Bolsa, com essa dissonância entre governo e as questões mais relacionadas à fiscal e nessa briga com o mercado também, a gente tem se preocupado bastante quanto às posições de bolsa aqui no Brasil. Estamos mais confiantes em posições em bolsa internacionais do que necessariamente bolsa aqui no Brasil. Acreditamos que pode ali, os preços estão baratos, mas pode ser que as posições tenham ali uma maturação de mais longo prazo e não uma maturação ali maior do que 2 anos. A bolsa internacional, a gente tem ali o índice como um todo crescendo fortemente. Nesse gráfico a gente consegue ver o crescimento do índice todo esse ano, saindo ali, e esse índice o valor está em reais, em R$260 para R$380, é um crescimento extraordinário, porém começamos a acreditar que o índice como um todo, o S&P, esteja um pouco caro. Então comprar não necessariamente o S&P lá fora, e sim algumas empresas que não tenham sido apreciadas ainda. Bom, espero que tenham gostado, Essa é a nossa posição referente ao mercado, a forma como a gente tem olhado as variáveis macroeconômicas. Eu estou à disposição para marcarmos reuniões, para sentarmos, avaliarmos os portfólios e termos aí uma trajetória interessante de crescimento das carteiras. Bom, obrigado e um abraço.